Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No final de 2010, o Senado aprovou um novo texto para o Código de Processo Penal brasileiro. Muitos acreditam que essa alteração vai gerar mais impunidade e que uma revisão é necessária antes da votação pela Câmara dos Deputados. E este é o foco de uma campanha lançada pela ONG Brasil Sem Grades. Está comigo Ernesto Oderich, conselheiro da ONG, que vai conversar sobre este tema. Pois não. Seja bem-vindo, seu Ernesto. Muito obrigado. Essa revisão do Código de Processo Penal, ela começou, acho que em 2007, por uma iniciativa do senador do Espírito Santo, não é? Renato Casagrande, se não me falha a memória, está alegando que o Código de Processo Penal já se mostrava inadequado para as necessidades do Brasil, não é? O processo penal era lento e levava a maior parte das vezes a situações assim que a população em geral considerava de injustiça, não é? Todo o sistema policial e judiciário do Brasil, ele não dava à população a sensação de segurança que ela se sente no direito de receber, ainda mais diante da quantidade incrível de impostos que nós pagamos, que todos sabemos. Então, quando do lançamento dessa ideia, foi criada uma comissão de juristas, de 10 juristas, de notável saber, pessoas de reconhecido saber. E eles produziram um documento inicial que primava pela coerência e pela clareza e pela simplicidade, ou seja, o próprio texto assegurava uma clareza muito grande de propósitos, não permitindo as duplas interpretações e todas essas coisas que a língua portuguesa é tão rica, não é tão fácil da gente fazer duplo sentido e a gente entender um outro significado numa determinada frase. Era então uma proposta de Código Penal absolutamente clara e que tudo indicava que seria extremamente produtiva, extremamente boa, ia tornar o processo penal rápido e trazer resultados justos, no sentido de que quem era inocente seria inocentado, havia recursos suficientes para inocentar, mas quem era culpado seria condenado, certo? Só que isso então entrou na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, e lá começou a ser alterado. E começaram a aparecer novas interpretações, etc. E gradativamente esse texto começou a ficar cada vez mais confuso e incoerente, certo? Entre as coisas mais importantes, aquelas mais fáceis da gente entender, apareceram duas que são particularmente, nós entendemos, sejam particularmente nocivas. Uma é a criação do famoso juiz de garantias. Então, haveriam, em qualquer questão desse tipo, haveriam 2 juízes. O juiz de garantias, que acompanharia o processo, o inquérito inicial, etc., e asseguraria, vamos dizer assim, a imparcialidade do processo de investigação. E depois, o juiz julgador, certo? Ou seja, em qualquer processo penal, nós teríamos 2 juízes. 2 juízes, ou sendo seja, que hoje temos um e não dá conta do recado, certo? Então, 2, isso implica numa duplicação da estrutura do judiciário brasileiro. Certamente. E para começo de conversa, agora não tenho certeza se são 40% ou 44% das comarcas brasileiras já não têm 2 juízes, certo? Significa que um flagrante, por exemplo, seria impossível, porque você precisa de um juiz para autorizar determinadas medidas policiais e o delegado da comarca em questão, que só tem um juiz, terá que viajar até a comarca mais próxima, onde ele encontre um outro juiz que sirva de garantia para o primeiro processo. Isso já é um entrave e é uma coisa um pouco difícil de entender, certo? E o outro problema, que talvez seja pior ainda, é que uma das primeiras coisas que a nova proposta de código diz, é que vai valer o sistema contraditório.
E incoerentemente, logo adiante, ele fala que o juiz que vai julgar tem que, no fundo, colaborar com os defensores, ou seja, ele não é mais imparcial. Ele deve dar mais recursos para o advogado de defesa que para o promotor, certo? E isso, bom, isso é incoerente, não é? A uma certa altura do jogo, né, as coisas no Brasil tendem a virar piada, certo? Então, a piada corrente hoje em dia entre promotores é que, bom, a partir deste código, para condenar alguém será necessário que o réu faça uma petição em 4 vias para o juiz, pedindo, por favor, o senhor quer fazer o favor de me mandar para a cadeia. E ainda corre o risco de ter essa solicitação indeferida. Então vai ter que recorrer ao Supremo, certo? É isso. Aparentemente, né, isso vem de uma intenção de proteger o indivíduo. E essa intenção de proteger o indivíduo, a mim me parece assim, um certo processo de imitação de países bem mais adiantados do ponto de vista de civilização que o nosso. Então, o Estado vai a extremos no sentido de não atropelar os direitos do indivíduo. O Código de Processo Penal brasileiro foi escrito, a sua primeira versão, em 1941. Pois é. De lá para cá foram ocorrendo algumas mudanças, mas enfim, uma reformulação total nunca foi feita. Não, nunca o senhor acredita que há necessidade, sim, mas que o texto atual não serviria para melhorar todo esse procedimento aqui no Brasil? Certo. Eu lhe diria o seguinte, compreende? Eu sou de formação, sou engenheiro, não é? E toda a minha vida ou trabalhei como engenheiro, ou como empresário, ou como executivo de grande empresa, certo? E na minha vida profissional eu aprendi uma coisa: não adianta o esforço que você faz, o que adianta é o resultado que você consegue. E a tendência a encarar as coisas desta forma, eu levo também para as coisas da sociedade. Então a pergunta que eu faço para os brasileiros em geral: se você olha o esforço que é feito no sentido de termos um judiciário, de termos uma situação de segurança no país, você acha que o esforço que é feito é compensado pelos resultados que temos? Só para lhe dar uma ideia, os únicos crimes que ficam realmente registrados nas estatísticas policiais são os chamados crimes de sangue, latrocínio, homicídio, em suma. Matou alguém, bom, aí vai para a estatística, porque furto, roubo, essas coisas, né, o sequestro relâmpago, etc. Isso acontece com tal frequência e não adianta nada você registrar na polícia que o pessoal já nem registra, né? Agora, impunidade já sabe que é assim mesmo, não é? Mas o de sangue não, certo? Bom, que eu saiba, apenas 2 ou 3% dos crimes de sangue terminam em alguma condenação. Isso vale dizer que 97% dos autores de assassinatos, latrocínios, etc., terminam na cadeia. 97%, aliás, ao contrário, nunca vão nem encarar um juiz. Então, definitivamente, essa altura do jogo, nós não estamos precisando defender o indivíduo, nós estamos começando a precisar defender a sociedade. Nós vimos isso há poucos dias atrás com a questão da ficha limpa. É claro que que a lei tem que ser feita com um ano de antecedência, tem que haver prova cabal do mal feito, mas também dentro da Constituição diz assim, que a sociedade também tem que ser protegida, também tem que ser defendida. E sistematicamente nós vemos o aspecto individual ser valorizado mais do que o aspecto social. A consequência é essa. A sociedade brasileira não tem lei, a impunidade é a regra. Então ela vai, não só eu ia até dizer para o ladrão de galinha, não, talvez o ladrão de galinha seja o único que seja realmente punido, não é? Mas, na realidade, a começar pelos nossos políticos, não é? E a terminar pelos nossos bandidos, nada acontece. E o senhor acha que, além
do pouco resultado, a morosidade da nossa justiça também traz uma descrença para a sociedade. Há poucos dias atrás, um jornalista que há 11 anos atrás assassinou a namorada, que também era jornalista, finalmente foi mandado para a cadeia. Eu li nos jornais que ele lançou mão de 20 recursos, certo? Bota meio ano, um ano atrás, o embaixador do Japão nos fez uma visita aqui no Rio Grande do Sul, fez entrevistas com desembargadores, juízes, não sei exatamente com quem, e numa entrevista com um jornalista gaúcho, ele disse o seguinte: pois é, fiquei surpreso, no Brasil nós temos 70 maneiras de recorrer, não é? No Japão temos 3. Bom, eu lembro de muitos anos atrás ter lido que no Japão 98% dos acusados de crime são condenados. Quer dizer, 2% escapam. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Não é? Então, é óbvio que nós precisamos de... E a situação brasileira é difícil, vejam bem. Uma das boas coisas que aconteceram no Brasil nesses últimos anos são esses jovens promotores. De uns anos, não saberia dizer exatamente de quando para cá, mas a gente tem aberto concursos públicos e tem contratado jovens promotores que têm buscado realmente pôr o país nos eixos, certo? Na nossa opinião, nós pagadores de impostos, nós achamos que eles são bem pagos. Provavelmente eles acham que não são tão bem pagos assim, mas são bem pagos. Agora, é óbvio que do salário, da remuneração deles, não sobra para eles sustentarem lobby em Brasília. Agora você pegue a situação dos advogados de defesa. Principalmente o advogado de defesa do criminoso de colarinho branco. Sobram recursos para esses advogados. E eles até nem precisam, talvez, puxar o recurso do seu próprio bolso. Eles têm os seus próprios clientes, que também são abonados, e que têm todo o interesse em escapar da prisão. Não é? Então, essas pessoas é que aportam os recursos necessários para sustentar o lobby que, obviamente, está mexendo com essa legislação. E vamos acreditar em lobby. Porque as queixas que nós temos com relação ao processo penal não existem com relação aos processo comercial, civil em geral. Porque lá a camada privilegiada da população tem interesse e cuida que a lei seja eficaz. Seu Ernesto, o senhor deixa claro na sua fala qual é o posicionamento da ONG Brasil Sem Grades. Gostaria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre essa campanha que vocês estão fazendo com relação a este assunto, como ela está sendo praticada, né? Eu sei que vocês estão distribuindo adesivos, que vocês têm um material no site. Se o senhor puder falar um pouquinho especificamente dessa campanha. Sim, eu até trouxe alguns adesivos, certo? A campanha Justiça Seja Feita, não é? E nós estamos distribuindo esses adesivos, já estão sendo distribuídos no Brasil afora, não é? E pedindo, não é, que escrevam, façam um e-mail, escrevam uma carta ou qualquer coisa assim para os seus representantes na Câmara de Deputados da Federal, não é? Pedindo, nós resumimos em 3 coisas, tá? Diga não ao juiz de garantias, diga não ao juiz defensor, esse conceito que só existiu durante a Idade Média, certo? Dentro da Inquisição da Idade Média, certo? E vamos encontrar uma forma de valorizar o trabalho dos promotores e privilegiar a defesa dos direitos da sociedade em detrimento dos direitos dos réus. E para que isso se torne realmente eficaz, é importante que a gente desencante o e-mail ou o endereço dos nossos deputados e passe esse recado a eles. Vamos dizer não a essas 3 coisas. Vamos dizer não ao juiz de garantias, vamos dizer não ao juiz defensor, que o juiz que julga seja um juiz que dê ao promotor os mesmos recursos que ele vai conceder ao defensor. Não é justo, tá?
essa igualdade de recursos no Código Civil está assegurada, no Código Penal não é? E que começamos a dar valor aos direitos da sociedade como um todo, para que a gente não fique nessa situação que diz assim, pô, tem um monte de gente fazendo força, etc., mas o resultado final é um desastre. E é importante lembrar também que a ONG Brasil Sem Grades foi fundada justamente pela questão da impunidade. Exatamente. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa história, seu Ernesto. Pois é. Essa foi fundada em função do assassinato do meu sobrinho, Max Fernando, o único filho do meu irmão mais moço, o Luiz Fernando, que é o fundador da ONG. Né? O Max Fernando foi assassinado ele estacionou o carro na frente do edifício de um amigo, que eles iam sair juntos para jantar, não é? E veio, não se sabe-se que foi na realidade sabe-se que foi um jovem, de menos de 20 anos de idade, não é? Que deve ter batido no vidro do carro, ele não ouviu, não é? Porque ele estava trocando o CD, e aí quando ele ouviu, deve ter virado para ver o que era, se assustou, levantou o braço, e quando ele levantou o braço, o bandido puxou o gatilho e a bala entrou pelas axilas e rompeu a aorta e ele morreu na hora. Não é? Então, meu irmão começou a pensar no assunto e disse, bom, eu tenho dois caminhos. Um é, eu vou ficar sentado chorando, outro eu vou tentar ajudar a consertar esse problema. Não é? E então ele fundou a Brasil Sem Grades, que é um nome que tem muita gente que pensa que a gente quer tirar as grades da cadeia. Não, nós queremos tirar as grades da frente da nossa casa. Sim. Não é? É lá que as grades estão no lugar errado. Não é? E nós achamos que a origem da violência no Brasil tem 3 causas fundamentais. Não é? Uma delas é um problema de distribuição de renda, não é? Que é um problema realmente sério e que a gente até está vendo muito lentamente isso ser mexido. O outro problema é a falta de planejamento familiar. Não é? Se nós analisarmos as taxas de crescimento da população do Brasil, nós vamos chegar a dizer, não, mas esse problema está sob controle, o Brasil não está tendo uma explosão populacional, nem nada. Só que isso é ilusório. Não é? Nós temos atualmente, a última estatística que eu li a respeito dizia que cada mulher que tenha uma formação universitária, um nível educacional mais elevado, tem 1,4 filhos, enquanto que aquelas que não têm nenhuma instrução têm 6. Ou seja, o que está havendo é uma explosão populacional na camada mais desassistida da população. E isso tende a gerar problemas. Problemas sociais graves. Problemas sociais graves. Não é? Então, o que se diz é o seguinte: o planejamento familiar faz com que a gente traga para o mundo somente crianças que são não só realmente desejadas, mas que nós tenhamos realmente condições de educar e de preparar. Né? Tem estrutura para preparar para a vida. Não é? E esse, então, seria o segundo ponto. Não é? E o terceiro ponto é a legislação penal, que a gente acha que já não era adequada antes, está sendo feita uma alteração, e essa alteração, infelizmente, está tomando um rumo desastroso, na nossa opinião. Né? No planejamento, distribuição de renda é muito pouco, nós podemos fazer muito pouca coisa. Nós podemos fazer como empresários, que nós temos políticas salariais em nossas empresas, que é o melhor que a gente consegue sem ser... Nós temos... Bom, não vem um caso agora. Mas a gente pode atuar pouco. Agora, no planejamento familiar, o que se fez acho que 2005, 2004 para cá, foi uma série de fóruns de planejamento familiar, trazendo ex-ministros da saúde, juntando os promotores do Rio Grande do Sul, da Defensoria Pública, etc., e juntando prefeitos, secretários municipais de educação e de saúde, não é? E para apresentar para eles todos os recursos que existem, não é, para viabilizar o direito ao planejamento familiar que está previsto desde muitos anos por uma iniciativa da professora Ruth Cardoso. Isso foi o foco nesses últimos anos, né? E agora o foco é a legislação penal, porque
Teoricamente, ela terá que ser aprovada até setembro desse ano. Provavelmente isso ainda vai ser empurrado de barriga, etc. Mas o fato é que é importante frear essa lei do jeito que ela está. E o tema da campanha é Justiça Seja Feita. Justiça Seja Feita, que é fazer um código de processo penal que viabilize a aplicação da justiça no Brasil. Quais os contatos para quem quiser procurar vocês, conversar a respeito e colaborar com essa campanha? O telefone é o DDD 51, não é? 33 33 70 70. Isso é o telefone da Brasil Sem Grátis. Nós temos um endereço eletrônico também, um e-mail, não é? E você pode se inscrever pedindo que a gente mande. Nós editamos, acho que semanalmente ou quinzenalmente, tem notícias da ONG, não é? E a gente está cadastrando endereços Brasil afora para, quando for necessário, quando a gente chegar à conclusão, bom, é agora, não é? Vamos pedir a essas pessoas que todas elas venham a agir em conjunto e a gente realmente jogar uma avalanche de e-mails. É importante que, em cima dos congressistas nacionais, né, é importante que isso venha de todos os cantos do Brasil. E nós já estamos realmente, esses adesivos já estão sendo espalhados Brasil afora, não é? Tem isso em vários estados, já até Pará, se não me falha a memória. E o Pará já está recebendo esse tipo de adesivo. Então, seu Ernesto, muito obrigada e sucesso na campanha de vocês. Muito obrigado. Que é por uma boa causa. Na minha opinião, nós todos precisamos. Nós agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.